Som. Paz do Senhor a todos, irmãos. Estamos aqui para mais um dia, para a honra e glória do Senhor. Finalmente, a partir da semana que vem, voltaremos para a nossa igreja, voltaremos a nos reunirmos na casa do Senhor para falarmos sobre a palavra de Deus, continuarmos esse estudo do livro de Êxodo, né? Porém, hoje, continuaremos com a nossa gravação e eu pretendo continuar com a gravação, sim, em nome de Jesus, os irmãos que têm acompanhado. E mais uma vez, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, os irmãos que têm acompanhado durante esse período que nós fazemos pela live. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida. Estamos aqui na continuação do livro de Êxodo, a partir do capítulo 23. Semana passada nós falamos sobre os 9 primeiros versículos, porque ele trazia algo de maravilhoso para a nossa vida nos dias de hoje. Ele fala sobre a questão do 9º mandamento, sobre espalhar notícias falsas, sobre defamar os irmãos e falar sobre e denegrir a imagem do irmão, né? Temas que são extremamente importantes para a nossa vida e muito úteis para a nossa vida nos dias de hoje. Agora, hoje, nós usaremos o mesmo slogan aqui, né? Nós continuaremos a Deus a mostrar a sua lei. Esse trecho, ele é chamado de o livro da aliança, ou seja, o momento em que Deus vai lá e demonstra todas as suas leis. Deus dá 10 mandamentos e Deus mostra como cumprir esses 10 mandamentos, né? Os aspectos da última vez que nós estudamos foram sobre o 9º mandamento, né? Nós falamos sobre não furtar e quando houver algum furto, de que maneira que se deve agir, qual é a pena que se deve cumprir. Lembrando que aqui, nesse momento aqui, Deus está dando um poder legislativo, né? A legislação, a lei a qual será aplicada na punição, de qualquer maneira com que se fizer, será a lei de Deus. Ou seja, será Deus que irá trazer a punição sobre quem errar. Então aqui a gente dá continuidade, a partir do versículo 10. Esses aspectos são sobre o 4º mandamento. Também 6 anos semearás tua terra e recolherás o seu fruto, mas ao 7º ano o dispensará e deixarás descansar, para que possam comer os pobres e o teu povo, e da sobra comam os animais do campo, assim farás com a tua vinha e com o teu olival. E olha aqui que interessante. Nós falamos sobre o dia do Senhor, o sábado, o sabate, é o dia do descanso, certo? O dia destinado a um descanso ao qual o povo não fará nada naquele dia. O pessoal vai trabalhar durante 6 dias, vocês vão ter 6 dias para buscar o sustento da sua casa, mas no 7º dia vocês não irão trabalhar e vocês irão adorar o Senhor, e esse é o dia do Senhor, né? Só que agora aqui Deus está falando sobre o 7º ano, o ano do sábado, o ano sabático do Senhor. E nesse ano não é para colher, porque esse ano vai ser o ano da terra descansar. Até eu já ouvi algumas vezes falando sobre na questão da agricultura, por exemplo, no cultivo de café ou no cultivo que as pessoas têm, a pessoa divide a terra em 2, né? Então, assim, no ano planta daquele lado e deixa o lado de cá descansar para que ela possa repor seus nutrientes e tudo mais. Aí no outro ano deixa de plantar aqui, planta do lado de cá para poder ter o descanso da terra, para que ela possa repor seus nutrientes aqui. Então aqui Deus está falando, olha, no 7º ano isso não deverá acontecer, tá? Vocês não plantarão naquele pedaço da terra para que possam comer os pobres do teu povo. E a sobra como os animais do campo, assim farás com a tua
vinha e com o teu olival, ou seja, com o que você, a plantação que você tiver, o cultivo que você tiver, você terá esse cuidado. No 7º ano, você não haverá distinção entre pobre e rico. As pessoas comerão daquilo que crescer na terra ali, mas vocês não vão cultivar. Então todo mundo vai ter direito de comer. O livro de Levíticos ele nos esclarece melhor sobre isso. Vamos dar continuidade aqui. E aqui Deus fala sobre o dia do Senhor. 6 dias farás o teu trabalho, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi, teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava, e o estrangeiro. Né? Nós falaremos sobre a questão do 7º ano, mas esse daqui é um complemento desses versículos. Então aqui nesse momento Deus separou esses 3 versículos aqui, do 10 ao 12º, para nos esclarecer sobre a questão do 4º mandamento, sobre guardar o sábado. Então, o 7º dia, e esse mandamento, ele tem seu fundamento na nossa vida nos dias de hoje. É claro que culturalmente, durante esse período em que teve essa mudança, nós como cristãos, nós guardamos o domingo, mas aqui a palavra fala, vocês têm que tirar um dia para que esse seja o dia do Senhor. Vocês não poderão ter desculpa de, eu não fui adorar o Senhor porque eu estava trabalhando. É claro que dentro da nossa cultura, dos nossos dias de hoje, isso é difícil de se aplicar. Porém, deve sim separar o dia do Senhor para que se louve ao Senhor. Muitas vezes nós priorizamos tantas coisas na nossa vida, só que o dia do Senhor acaba passando batido. Muitas pessoas negligenciam o dia do Senhor. E Deus aqui está falando de maneira clara. Vamos relembrar em que momento que Deus fala sobre isso, quando Deus dá os 10 mandamentos. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das suas portas. Nós lembramos aqui que quando ele fala, nem tu, nem você não colocará suas ferramentas, no caso quando se fala de animal, nem seus funcionários e nem a pessoa que estiver de fora vindo na sua casa. Né? Aqui a gente se aplica naquele conceito que muitas vezes eu, como falo por mim, que tenho familiares que moram fora da minha cidade, na cidade de Rio Claro, e às vezes a gente pega e deixa de celebrar o Senhor, porque nós temos visita. Então, é a visita que deverá se enquadrar dentro dos termos dessa lei do Senhor. Então, ninguém fará nada. Simplesmente, todo mundo vai separar esse dia para o dia do Senhor. Ah, mas eu não celebro o Senhor nesse dia, porque eu estou com visita em casa. E essa pessoa não é de igreja nenhuma, então eu não tenho como trazer ela comigo. Então, você não deverá de fazer a obra de Deus por causa disso. É muito difícil de aplicar isso na prática, né? Porém, é um mandamento do Senhor. E ela tem tanto valor hoje quanto teve nesse período em que o Senhor deu essa lei. Amém? E olha de que maneira que Deus define no livro de Levíticos essa questão desse ano do descanso, esse ano sabático. Deus fala que Ele irá sustentar o povo durante esse ano. Olha só. Mas no 7º ano, a terra terá um sábado de descanso, ou seja, terá um ano sabático. Um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem em sua lavoura, nem aparem as suas vinhas. Não colham o que crescer por si, nem acolham as uvas da sua vinha, que não serão podadas. A terra terá um ano de descanso. Porém, vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano de descanso. Então, ou seja, aquilo que a terra produzir por si só no ano de descanso, vocês poderão comer. Você, o seu escravo, a sua escrava, o trabalhador contratado e o residente temporário que vive entre vocês. Então aqui a palavra está dizendo, olha, aquilo que a terra produzir, vocês não deverão cultivar a terra. Vocês não deverão fazer nada. Não vai podar, não vai tratar a terra, não vai nada. Aquilo que crescer durante esse período na terra será o sustento de vocês, do escravo,
será o sustento de do estrangeiro, será o sustento de todos. Não haverá distinção entre pobre e rico. Todos vocês se sustentarão daquilo que o Senhor permitir que vocês comam naquele ano de descanso. Mas ninguém deverá trabalhar durante aquele período. Então, agora aqui a palavra do Senhor nos traz um outro parâmetro, né? Olha aqui. Deus mostra sua fidelidade para quem cumpre a sua lei. Durante 6 dias, sim, nesse momento aqui agora, Deus está revelando aquela questão que se falou, está complementando a questão do 7º dia, né? Vocês lembram que essa palavra aqui, o conceito dela está dentro daquela passagem de quando eles estavam no deserto e Deus mandava o maná. Olha só como Deus demonstra a fidelidade dele. Durante 6 dias podem recolhê-lo, mas no 7º dia, o sábado, nada acharão. Apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês recusarão obedecer os mandamentos e as minhas instruções? Vejam que o Senhor lhe deu o sábado, e por isso no 6º dia ele lhes dá pão para 2 dias. No 7º dia fiquem todos aonde estiver. Ninguém deve sair. Então aqui, nesse momento, Deus falou: olha, vocês estão se recusando a me obedecer? Confia na minha fidelidade. Eu não vou deixar vocês terem necessidade de nada. Porém, eu quero a obediência de vocês. Nesse dia, vocês deverão guardar para mim, né? E aqui, nesse momento, Deus coloca uma lei, porque a nossa tendência é imaginar que, não, eu tenho que produzir, eu tenho que produzir, eu tenho que produzir. E era também a tendência desse povo. Olha, eu vou estar aqui, eu tenho que cultivar, eu tenho que produzir. E a nossa tendência é nos atentarmos tanto para a nossa vida, pelos nossos objetivos, para aquilo que a gente quer, para adquirirmos mais e esquecermos do Senhor nesse dia. Deus falou: não. Por causa disso, vocês não irão fazer. E vocês estão vendo aqui, que nesse texto aqui, que mesmo com a ordem que Deus tinha dado, as pessoas, Deus falou: não vai ter nada no 7º dia. As pessoas saíram para procurar. Não encontraram nada, mas saíram para procurar. Então, essa é a tendência do povo. A única coisa que é permitida fazer nesse dia de descanso é fazer o bem e fazer a obra do Senhor. Olha o que o nosso mestre nos fala, que o Senhor Jesus nos fala. Jesus respondeu: se um de vocês tivesse uma ovelha e ela caísse num poço no sábado, não trabalharia para tirá-la de lá? Quanto mais vale uma pessoa que uma ovelha? Sim, a lei permite que se faça bem no sábado. Então, aqui nesse momento aqui foi quando Jesus foi questionado pelos fariseus acerca de uma cura. Jesus foi lá realizar uma cura e aqui nesse momento os fariseus foram lá: não, peraí, como é que você vai curar no sábado? Está errado. E você não deve fazer nada no sábado, você não tem que fazer absolutamente nada. Ele falou: não. Deus permite que se faça o bem no sábado. Então aqui ele fala: vocês devem separar o dia do Senhor para fazer a obra do Senhor. Amém? E agora aqui nesse momento, Deus dá uma outra ordenança. E essa ordenança eu acho muito interessante. Olha só. Deus ordena que o povo de Deus celebre festas em sua honra. E aqui é uma prática muito comum de nós seres humanos. Nós temos as nossas festas, as nossas celebrações pessoais particulares. Nós celebramos um casamento, celebramos o nascimento de um filho, celebramos uma formatura. Nós temos as nossas celebrações pessoais, ao qual a gente se reúne e celebra por aquele momento, né? Nós relembramos aquele momento, ao qual ontem mesmo foi meu aniversário de casamento. Nós rememoramos, nós lembramos aquele momento em que nós juntamos nesse patrimônio, né? Nesse matrimônio, né? E agora aqui nesse momento, imagine esse povo, que são um povo do Senhor, que estão dentro da revelação do Senhor. Então aqui nesse momento Deus falou: olha, vocês terão uma celebração, vocês celebrarão o meu nome quando vocês entrarem na terra. Então vocês celebrarão
por 3 períodos. Se eu não estiver enganado, nós falaremos sobre isso futuramente. São 7 festas diferentes, porém em 3 períodos distintos. E aqui Deus determina em quais serão esses períodos, ou seja, como se estivesse dizendo, olha, terá feriado aqui e vocês deverão fazer isso, né, determinadas coisas durante esse período. Olha só como é que Deus trata essa questão. Em tudo o que vos tenho dito, guardai-vos, e o nome dos outros deuses nem vos lembrais, nem se ouça da vossa boca. 3 vezes no ano me celebrareis festa. A festa dos pães ázimos. Guardarás 7 dias, comerás pães ázimos, ou seja, sem fermento, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abibe. Porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça vazio perante mim. A primeira festa celebra a Páscoa, a saída do povo, e deverá somente comer pão sem fermento. Então, olha só o caráter de cada uma dessas festas. Essa festa da Páscoa será o Ano Novo Judaico, ou seja, o ano irá começar no mês de Abibe, né? E esse calendário judeu é interessante porque ele é um calendário lunar. Ele não é um calendário fixo igual o nosso, assim, sabe? Que é janeiro, fevereiro. Não, esse calendário aqui o mês de Abibe, né, que é o mês de abertura, né? Ele começa na lua nova, numa determinada lua nova. Então, para nós termos um entendimento de mais ou menos como que é o ano novo judaico nesse período aqui, os irmãos lembram do carnaval? O carnaval ele não tem aquele dia certo, aquele dia fixo para começar, né? O carnaval às vezes é no começo de fevereiro, às vezes é no final, no meio de fevereiro, às vezes até no começo de março. Mais ou menos assim é o ano novo judaico, o mês de Abibe, né? Quando dá início à lua nova, eles têm uma previsão de quando vai ter a lua nova, é aonde dá início a esse período do mês de Abibe. Então, a hora que começar o mês de Abibe, no 14º dia do mês de Abibe, né, nós lembramos lá no capítulo 12, quando o povo saiu de lá do Egito, né, ele falou, olha, vocês deverão pegar um cordeiro, guardar ele para vocês por 14 dias, e no 14º dia vocês imolarão o cordeiro, passará o sangue do cordeiro pela porta, pela veiga da casa, né, e aí vocês deverão comer esse cordeiro com ervas amargas e com pão sem fermento. Então, é dessa maneira que vocês deverão celebrar ao Senhor por 14 dias. Então, aqui ele falou, olha, vocês lembram daquilo que eu tenho ordenado. Olha, a festa dos pães ázimos, 7 dias comerás pães ázimos, como tenho te ordenado, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque saíste do Egito. Essa festa ela tem o intuito de fazer com que o povo se lembre da celebração que eles tiveram quando eles saíram do Egito. Mas por que a questão do fermento, propriamente dito? Qual que é o problema do fermento? Tem algum problema em usar fermento? Não tem problema nenhum com o fermento propriamente dito. Porém, o fermento era uma prática do povo do Egito ali, e essa festa, ela demonstra que, olha, vocês deixaram o Egito, então vocês deixam as práticas do povo do Egito, né? Muitas pessoas vão falar, olha, nesse dia da Páscoa, Páscoa significa passagem. É a festa da passagem daquele anjo que irá destruir tudo, de matar o primogênito. Então, nesse dia vocês vão estar com pressa, vocês vão estar no meio a hora que o anjo passar, vocês deverão sair todo mundo com pressa, já deverá todo mundo estar com cajado, já deverá todo mundo estar no jeitinho, já para poder já sair. Então, não vai ter tempo de levedar a massa. Então, é por isso que Deus mandou não colocar fermento. Até tem seu fundamento essa questão, mas a questão não está propriamente dita no fermento, e sim na prática da cultura que eles tinham no Egito. Então, nesse período aqui, vocês lembrarão que vocês deixarão as práticas que você tinha no Egito, inclusive o fermento do pão. Então, deverá ser celebrada com ervas amargas, com o cordeiro, que deverá ser queimado totalmente, né? Não deverá ter vestígios do cordeiro, e
o pão sem fermento. O apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, que fala, olha, deixai o fermento da sua antiga vida e vivam os ázimos da justiça. Ou seja, ele está fazendo essa conotação sobre o uso do fermento, o uso os antigos hábitos que nós tínhamos no mundo para os novos hábitos que nós temos com o Senhor. Então, essa festa deverá ser celebrada sem fermento. Será a festa da Páscoa e deverá ser celebrada a partir do 14º dia. Naquele mês será um mês de celebração, para que vocês comemorem aquilo que Deus fez na sua vida. Amém? Olha só o segundo período de festas. É a festa das cegas, dos primeiros frutos do seu trabalho. Então aqui nós deveremos ter duas festas da colheita. Tem a festa das cegas e a festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes, ela ganhará esse nome futuramente, que são 50 dias após a primeira colheita. Então tem o início da colheita, que é a festa da cega, e o final da colheita. Quando eu já terminei de colher, eu vou voltar ao cultivo da terra para que eu possa colher no mesmo período no próximo ano. Então, olha só como é que Deus manda celebrarmos. E a festa da cega, dos primeiros frutos do seu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, e a saída do ano, quando tiveres colhido do campo do teu trabalho. 3 vezes no ano, todos os teus homens aparecerão diante do Senhor Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado. Né? Então, ou seja, né? Não, na Páscoa não deverá ser feito isso. Nem ficará a gordura da minha festa na noite até pela manhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Vamos entender isso aqui. Então, Deus falou, olha, 3 vezes no ano, vocês deverão aparecer diante de mim para celebrar uma festa. Um dia na Páscoa, ou seja, essa Páscoa deverá ser feita com pão sem fermento. E no primeiro período de colheita, esse período aqui, ele tem início na primavera judaica. Então, a primavera, ela começa é ao contrário daqui, né? Aqui nós temos a primavera no final do ano, a partir do mês de setembro. Lá eles têm a primavera a partir do mês de março, né? Então, que seria o mês de março para a gente aqui, né? Então você terá a primeira colheita. Então, nesse dia, quando vocês fizerem a primeira colheita, ninguém irá comer. Antes de comerem, deverão pegar essa oferta e trazer primeiramente ao Senhor, com um cabrito, para que se faça a oferta pelo pecado de todos e se traga um mantimento para a casa dos levitas, né? Para a casa do Senhor ali. E 50 dias depois, nós veremos esse conceito aqui, que está melhor explicado aqui no livro de Levíticos. Olha o que a palavra nos fala. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, fizerdes a colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Por que Deus está instituindo isso agora? Porque quando entrar na terra? Porque esse povo era escravo no Egito. Esse povo não tinha terra. Então, como é que vai plantar e colher o fruto? O fruto não era deles. Eles cultivavam para o povo do Egito. Então, quando vocês entrarem na casa, na terra, ao qual eu vou te dar, então vocês vão pegar os primeiros frutos e vão trazer. Vão trazer para o sacerdote aqui. E ele moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote moverá. Vocês não poderão comer pão algum, nem cereal tostado, nem cereal novo, até o dia em que trouxerem essa oferta de vocês ao Deus de vocês. Este é um decreto perpétuo às suas gerações, aonde quer que morarem. Então aqui Deus está falando, olha, a primícia, o primeiro fruto,
aquilo que você trouxer da sua primeira colheita, você não vai usufruir dela. Você irá trazer ao Senhor. Na verdade, nós temos esse conceito também na questão dos dízimos e ofertas que nós trazemos ao Senhor, né? Na verdade, não é aquilo que sobra. Eu vou fazer tudo o que eu tiver que fazer aqui. Se sobrar alguma coisinha, eu levo na casa do Senhor. A palavra nos fala. Nós deveremos ofertar ao Senhor. Nós devemos ofertar ao Senhor aquilo, a primeira coisa do nosso fruto. Mas também, esse conceito do primeiro se aplicou também nessa questão no cristianismo, do primeiro dia da semana. Olha, o primeiro dia da semana será dedicado ao Senhor. Qual é o primeiro dia da semana? O domingo. Ele veio como uma questão cultural para a nossa vida, para que nós possamos trazer esse conceito de o primeiro dia nós começaremos a semana servindo ao Senhor, trazendo o melhor do nosso louvor ao Senhor. E olha só como o livro de Levíticos complementa essa passagem. A partir do dia seguinte, ao sábado, o dia em que vocês trarão o feixe da oferta ritualmente movida, contém 7 semanas completas, ou seja, 49 dias, né? A partir, está vendo aqui que a palavra nos fala que o dia seguinte ao sábado, vocês contem 49 dias, ou seja, contem 50 dias até um dia depois do 7º sábado. Então, apresentem uma oferta de cereal novo ao Senhor. Onde quer que morem, tragam de casa 2 pães feitos com 2 jarros da melhor farinha, cozidas com fermento. Olha essa questão, cozidas com fermento. Então aqui nesse momento ele fala, ó, nesse período aqui vocês podem usar o fermento para que vocês tragam o melhor da sua casa para o sacerdote do Senhor aqui, para esse levita que será sustentado por vocês, né? Como oferta movida dos primeiros frutos ao Senhor. Junto com os pães, apresentem 7 cordeiros, cada um com 1 ano de idade e sem defeito, um novilho e 2 carneiros. Eles serão holocausto ao Senhor, juntamente com suas ofertas de cereal e ofertas derramadas. É a oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. E o livro de Provérbios, ele pega e traz esse complemento. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte dos teus ganhos. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os seus lagares. Então aqui nesse momento ele fala, olha, vocês vão trazer a primeira oferta dos primeiros frutos. Contando 50 dias depois, 50 tem tem o contexto de Pentecostes, né? Então essa é a festa de Pentecostes. Muitos vão de ter um conceito de que essas tábuas da lei foram descidas 50 dias após Moisés, eles estarem no Egito. Deus deu os 10 mandamentos 50 dias depois da saída deles. Tem esse conceito. Porém, Deus está estabelecendo aqui 50 dias após a primeira colheita. Então, terá a oferta de holocaustos, né? Nós falaremos sobre isso futuramente, né? O holocausto é o pecado da congregação, o pecado da igreja. Um cordeiro será imolado e deverá ser totalmente queimado e não deverá sobrar nada em oferta aos pecados de toda a congregação, de todos que estiverem ali. Existem aquela oferta pessoal que eu faço oferta pelo meu pecado, né? E que eu agradeço ao Senhor pela minha colheita. Então eu vou levar essa oferta. E darei os dízimos daquilo que eu fizer no dia de Pentecostes. Então eu vou trazer o melhor da minha vinha, o melhor da minha colheita ao sacerdote e oferecerei ao Senhor. E trarei um cordeiro para ofertas pacíficas. E a oferta pacífica ela tem um outro conceito. Ela é queimada, não é queimado o animal todo, mas é queimada somente algumas partes, as vísceras do animal, e a carne ela deverá ser comida junto com os irmãos, junto com a congregação. É uma ideia de paz. Eu já trouxe oferta pelo pecado, o sacerdote já fez oferta pelo pecado do povo, eu já fiz oferta pelo meu pecado, e agora eu agradeço ao Senhor, com a comunhão da igreja, nós fazemos uma oferta pacífica ao Senhor. Então aqui ele fala,
E aqui o livro de Provérbios nos fala sobre honrar o Senhor com as primícias daquilo que a gente produziu, né? Para que o Senhor nos dê mantimento. Então, existe um mandamento para que nós façamos isso, existe um castigo, existe uma advertência com relação a quem não cumpre esse mandamento, e existe uma bênção para quem cumpre esse mandamento. Então, Deus dá os conceitos dessas três festas. E existem bênçãos e maldição para aqueles que cumprem. Amém? E agora entraremos aqui num terceiro conceito dessa passagem. E é um conceito que eu achei muito interessante. Olha só. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho. Né? Esqueci de colocar aqui, perdão. Amém. Aqui. Deus envia um anjo adiante do povo para os guardarem pelo caminho. Eis que envia um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho, e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, e não provoques a ira, porque não perdoarás a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz, e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Olha só que interessante essa questão desse anjo, né? Nós temos ali muitas questões de anjos ali, até eu venho de uma doutrina católica e ao qual se tinha o conceito de anjo da guarda, como se nós tivéssemos um anjo particular, né? E nós ali tínhamos ali muitas pessoas fazem orações para anjos, mas os anjos, eles são criaturas de Deus e ele tem o seu papel diante daquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós somos criaturas do Senhor, assim como os anjos também são. E os anjos, eles não são dignos de adoração, não são dignos de honra, porque eles são criaturas do Senhor, assim como nós. Até, inclusive, antes de nós falarmos sobre esse conceito desse anjo propriamente dito, olha só o que a palavra nos fala sobre os aspectos dos anjos na Bíblia. Não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos, e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles tornou orgulhosos. Aqui o apóstolo Paulo está falando aqui que, olha, não aceitem aquela repreensão daquelas pessoas que guardam adoração a anjos. Essas pessoas que guardam adoração a anjos, elas faltam entendimento para elas. Elas não entendem aquilo que a palavra nos está falando. Entendeu? Os anjos têm o seu papel. Porém, essas pessoas que adoram a anjo e querem te repreender, elas estão erradas. A adoração deverá ser feita apenas por Deus. E olha só o que nos fala na palavra aqui em Apocalipse. Então caí aos pés para adorá-lo, mas ele disse, não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus, o testemunho de Jesus, o espírito da profecia. Aqui nesse momento, João, quando viu o anjo, ele se prostrou diante de anjo. Ele falou, não faça isso. Eu não sou digno de adoração. Apenas o Senhor, o teu Deus, é digno de adoração. Então, aqui a palavra do Senhor, ela nos traz alguns aspectos sobre a questão de anjo. Porém, esse anjo aqui, ele tem umas características diferentes. Olha só, eu estou enviando e ele falará em meu nome. Então, esse anjo, ele tem um caráter divino. E não é a primeira vez que esse anjo aparece. Olha só algumas passagens desse anjo. Nós lembramos que desde aquele período em que Abraão Deus começou a promessa, o anjo apareceu para Abraão para anunciar que ele, dentro de um ano, ele teria um filho. O anjo apareceu para Agar para anunciar que eles não morreriam e para trazer aquele oásis ali para que eles pudessem sobreviver no meio daquele deserto. O anjo apareceu para Ló para tirar eles da terra ali, né?
Então, esse anjo, propriamente dito, ele é a manifestação do Deus verdadeiro. E aqui, durante esse período que o povo está saindo do Egito, esse anjo apareceu algumas vezes. Olha algumas vezes que esse anjo apareceu. E apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então, aqui nesse momento, tem a manifestação desse anjo do Senhor, né? Esse anjo do Senhor, ele apareceu aqui. E olha aqui, né, no início, para trazer, para que Moisés voltasse. E olha só. E o anjo que ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Então aqui, esse anjo do Senhor se manifestou de maneira gloriosa para trazer sombra para o povo, para que o povo pudesse caminhar durante o dia, e uma coluna de fogo no céu para que pudesse aquecer o povo durante a noite. E o anjo, e aqui novamente, olha o anjo de Deus aparecendo aqui. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás também deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Então aqui nesse momento, Deus demonstra que Deus traz essa proteção com esse anjo. E esse anjo, ele tem aspectos diferentes desses anjos ao qual a gente falou sobre essa questão dessa adoração. E esse anjo, ele é a manifestação de Deus. Assim como Cristo, Jesus foi a manifestação de Deus perante nós. Ele trouxe para nós, ele veio, esteve no meio de nós e trouxe todo o caráter redentivo do Senhor. Então, se nós ouvirmos a voz desse anjo, nós caminharemos e nós chegaremos até a terra da promessa. Quem será esse anjo na nova aliança? Olha só como que a palavra do Senhor nos continua falando sobre isso. E servires ao Senhor. E ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Não haverá mulher que aborte, nem estéril na sua terra. O número dos teus dias cumprirei. Enviarei o meu terror adiante de ti, destruindo a todos o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te voltem às costas. Então aqui Deus está dando uma promessa para todo aquele que seguir a voz desse anjo. E a palavra do Senhor nos fala que esse anjo irá nos levar para um local onde Deus enxugará todas as lágrimas, não haverá dor, não haverá mais problemas, a mulher não será mais estéril, que seria uma questão de uma maldição enorme para a mulher naquele período, né? Não haverá, elas não abortarão. Então, esse anjo está nos levando ao excelente do Senhor. E aqui nesse conceito aqui, ele está falando, olha, vocês deverão obedecer esse anjo para que essas coisas aconteçam na sua vida. Porém, no nosso conceito, nós entendemos que esse anjo está nos levando para essa terra a qual o Senhor tem preparado para a nossa vida. E esse anjo irá nos guiar. Se nós ouvirmos a voz desse anjo, que é o nosso Senhor Jesus, ele irá nos guiar para um lugar excelente. E é esse Israel celestial ao qual o Senhor se refere. Enquanto nós vivemos nesse nosso mundo caído, nós estamos sujeitos a todos esses problemas, e muitas vezes muitas pessoas pegam e imaginam, então significa que se eu ouvir a voz do Senhor, eu não vou ter mais problemas na minha vida? É isso que a palavra está nos dizendo? Não. A palavra do Senhor está dizendo que o Senhor nos guia até um local excelente, que o Senhor tem preparado para todos nós. E olha só como que a palavra do Senhor nos fala sobre os aspectos do segundo mandamento. Porque o meu anjo irá diante de ti, e te levará aos amorreus, aos heteus, aos perizeus, aos cananeus, heveus e jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes, os destruirá totalmente, e quebrará todos os seus deuses. E aqui nesse momento,
Deus está dando aspectos do segundo mandamento. Não terás outros deuses adiante de mim. Não farás para ti imagem de escultura e nem semelhança alguma. E aqui, nesse momento, Deus está falando sobre a questão da obediência desse anjo. Vocês deverão seguir tudo aquilo que esse anjo fizer. E quando esse anjo te levar até o local ao qual eu tenho prometido a vocês, vocês irão herdar todas as promessas e eu destruirei os seus inimigos. E tudo que se levantar contra vocês irá cair por terra. Amém? Nós tomamos posse disso em nome de Jesus. E aqui, como esse texto continua? Também enviarei vespões adiante de ti, que lançam fora os heveus, os cananeus e os heteus adiante de ti. Não os lançarei fora de diante de ti num só ano, para que a terra não se torne em deserto, e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei adiante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. E aqui nós lembramos que a terra ao qual Deus tem prometido ao povo, ela já está habitada por uns povos idólatras, uns povos ao qual o Senhor prometeu que quando a medida da iniquidade daquele povo chegasse no limite, ele iria trazer a sua vingança sobre aquele povo. Então Deus vai tirar esse povo dessa terra e vai colocar o povo de Deus lá. Mas esse povo não vai sozinho. O anjo irá guiar até lá e conforme todos forem obedecendo a ordem desse anjo, então o Senhor irá agir no meio desse povo para que esse povo saia de lá. Eles não sairão de uma só vez, porém, pouco a pouco, dentro do tempo do Senhor, essas coisas irão acontecer. Amém? E olha só como esse capítulo termina. E porei os teus termos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o rio, porque darei às tuas mãos os moradores da terra, para que os lance fora de diante de ti. Não farás aliança alguma com eles, ou com os seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, certamente isso será um laço para ti, ou será uma armadilha para ti. Então aqui, nesse momento aqui, ele fala, olha, vocês vão chegar lá, eu vou dar toda aquela terra para vocês, desse local até esse local. Mas não façam aliança com esse povo. Guardem a aliança a qual eu prometi a vocês que darei. Por quê? Porque se vocês se misturarem com aquele povo ali, vocês irão quebrar o meu conceito. E a sua tendência é misturar a fé de vocês com a fé daquele povo. E isso será uma armadilha para ti. E esse conceito, o apóstolo Paulo vai falar no Novo Testamento sobre a questão do jugo desigual, né? Aquele jugo desigual ao qual o povo, que é o povo de Deus, o povo da aliança de Deus, ele acaba se envolvendo com o povo de fora da aliança. E essa é uma tendência pecaminosa. Muitas vezes a pessoa fala, mas eu vou me envolver com aquela pessoa, mas eu quero trazer ela para a presença do Senhor. E isso pode ser uma armadilha. Aqui a palavra fala, isso será uma armadilha para com o povo. Então vocês obedeceram o anjo. Vocês chegaram até o local que o anjo determinou a vocês que te daria. Então tomem esse cuidado. Esse povo deverá ser eliminado, não deverá sobrar ninguém ali. Eu trarei a vingança sobre esse povo, mas tomem cuidado. Quando vocês estiverem morando ali, tomem cuidado para não quebrar essa aliança do Senhor. Porque se vocês fizerem isso, vocês pecarão contra Deus. E isso será um laço, será uma armadilha contra vocês. Amém? E para nós encerrarmos essa lição de hoje, eu gostaria de trazer aqui um conceito sobre esse anjo que nos guia. Os atributos do anjo do Senhor no Senhor em Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha só como a palavra de Deus nos aponta, como esse anjo ao qual Deus colocou para guiar o caminho, ele nos aponta ao Senhor Jesus.
Então aqui ele falou, olha, o verbo, naquele momento, o anjo, ele apareceu ao povo na forma da coluna de nuvem, na coluna de fogo, ele ia de alguma maneira guiando o povo, fazendo milagres, para que o povo pudesse caminhar na direção que aquele anjo determinava. E nesse caminho apareceu guerras e apareceu dificuldades, e o povo ficou doente, o povo teve fome, e esse anjo foi suprindo essas necessidades. Porém, então, e aqui o Senhor Jesus Cristo, ele veio dessa maneira, e nós vimos a sua glória, nós vimos a tua glória como a glória do unigênito do Pai, ou seja, nós vimos no Senhor Jesus os atributos do Deus verdadeiro, como aquele povo viu naquele anjo os atributos de Deus. Olha só o que Jesus nos fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também ao meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Dessa maneira, o próprio Cristo se define. Quando vocês me verem, Deus fala, olha, a minha palavra será a palavra desse anjo. Então, se vocês ouvirem esse anjo, vocês estarão me ouvindo. Então, aqui, nesse momento, ele fala, eu sou o caminho, Jesus fala, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém chegará a esse local ao qual o Senhor tem preparado para todo o povo dele, se não for por mim, se o anjo do Senhor não nos guiar. Então, que o anjo do Senhor possa nos guiar até o local ao qual o Senhor tem preparado para todos nós vivermos na glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Então, dessa maneira se encerra o capítulo 23. Semana que vem falaremos sobre o capítulo 24. Vocês que acompanham, que são daqui de Rio Claro, que acompanham a nossa live aqui, eu convido os irmãos para no próximo domingo estarem na igreja às 9 da manhã, para que nós possamos acompanhar. E eu vou definir um dia para que eu possa trazer essa lição aqui para os irmãos, para que os irmãos possam acompanhar também, de onde os irmãos estiverem, em nome de Jesus. Amém? Hoje à noite, para a honra e glória do Senhor, teremos culto às 18h30 na nossa igreja. Amém? Os irmãos estão convidados a estarem participando e vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Trataremos o nosso chamado novo normal, porém, estaremos num local ao qual o Senhor designou para a sua adoração, em nome de Jesus. Bom domingo a todos os irmãos e Deus abençoe. Amém.